Eu sou Alessandro Costa e esse é o canal Chefe Matador. Bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer um prato havaiano, exatamente. Boas-vindas ao Aloha State. Muitos de vocês me conhecem, mas a maioria de vocês ainda não me conhece. E no programa eu vou acabar contando um pouco dessa minha saga toda pelo mundo, né? Eu trabalhei mais de 20 anos fora do Brasil, mais ou menos. E acho que tem muitas histórias para contar, muita coisa interessante, e esse poke ele me deixou muito feliz por causa da simplicidade do prato, por causa de poucos elementos, né, que esse prato leva, e ele vem exatamente fazer uma mescla, né, ele não é bem um ceviche, não é um ceviche, e ele também não é um sashimi. Ele é uma mescla dos dois. E eu resolvi hoje fazer o seguinte, eu vou servir ele de uma forma diferente, porque quando eu morei lá, que eu estava conhecendo as praias, conhecendo os locais, obviamente eles iriam apresentar o poke logo de cara, que é um prato tão tradicional havaiano. Eu já vi de diferentes formas, as pessoas usando muito abacate aqui, usando fruta, usando abacaxi, e tem diferentes formas de se fazer. Mas eu vou fazer aqui hoje para vocês da forma mais simples possível, que é a forma que realmente me encantou. É a forma mais saborosa do poke, no meu ver. Mas, obviamente, você pode fazer do jeito que você quiser. Aqui a gente não está para complicar nada. A gente está exatamente para facilitar a sua vida na cozinha. Então, nesse poke de hoje, eu vou servir ele numa cestinha feita com Rapidez, por exemplo. Entendeu? Porque eu acho que é bacana você ter um prato, ele serve muito bem como uma entrada e ser comestível. Eu, quando comi lá pela primeira vez, acabei comendo em diferentes lugares, com diferentes composições, mas essa cestinha eu acho que é uma coisa bacana para você fazer para os seus amigos, sendo uma entrada para um prato principal ou para o que você vier fazer depois. Bom, para esse poke a gente vai precisar de um pouquinho de vinagre. Eu vou passar as medidas. Geralmente esse poke eu faço com a medida mestre para ele é uma colher de sopa, tá? Então eu vou usar shoyu, salmão, um pouquinho de vinagre, tá? E um pouquinho de óleo de gergelim. E eu acho que a coisa mais importante desse prato, obviamente tirando o salmão, é o gengibre ralado. Porque esse gengibre ralado fresco, ele traz todo o sabor para esse prato. E, obviamente, um pouquinho de gergelim torrado. Bom, vamos começar fazendo esse prato. Eu vou misturar tudo numa tigelinha. Ele é muito simples, muito rápido de fazer. Acho que a única coisa que você vai ter um pouquinho mais de trabalho, que também não dá tanto trabalho, é de fazer a cestinha. Mas vamos começar pelo poke e depois a gente vai para a cestinha, tá bom? Bom, o interessante desse prato, eu acho que você não precisa ter a destreza de um sushi man para fazer. E ele é muito simples, que você vai adicionando tudo na tigela, entendeu? Então a gente vai basicamente cortar, adicionar tudo na tigela, misturar, e a apresentação acho que fica por conta de vocês. Vocês podem exatamente utilizar uma tigela dessa depois para servir. Aí vai muito do que você quiser fazer, da praticidade que você quiser dar, né, a rapidez que você quiser dar ao seu prato. Mas vamos lá, a gente vai começar pelo salmão. Simplesmente salmão, cubos. A gente não tem muito mistério com isso, não. Você corta, eu estou cortando aqui mais ou menos com o dedo, né? Mas você pode cortar, obviamente, um pouquinho maior, um pouquinho menor. Aí depende muito de você. Então vamos lá, a gente vai adicionar esses cubos de salmão, tá? Bom, você não precisa de muita destreza para fazer esse prato. Acho que basicamente você já pode comprar inclusive os filés, né, já limpos, você não vai precisar limpar o peixe. Cortou em cubo, tá? Vamos lá para nossa tigela. Beleza, só limpar aqui. Pronto, já tem os cubos de salmão aqui devidamente cortados. A gente vai precisar um pouquinho de acidez, pouca coisa para esse prato. Vamos usar isso, vou usar um pouquinho aqui de vinagre. Você pode usar vinagre de maçã, vinagre de arroz. Eu estou usando um vinagre de arroz aqui, que é exatamente o vinagre que a gente usa para o japonês. Mas você pode usar exatamente o vinagre que você quiser. Eu estou usando basicamente medidas iguais para
para todos os ingredientes que eu vou usar nesse prato, é uma colher de sopa. Mas aí, obviamente, fica a sua escolha. Você é que vai escolher se você quer um pouquinho mais ácido, um pouquinho menos ácido. Mas o truque desse prato mesmo são duas coisas aqui. É o óleo de gergelim, que dá um toque todo especial ao prato. Obviamente, tá, gente, você não precisa marinar esse prato. Ele não é um prato marinado, ele é um prato fresco, rápido. Você fez, já pode consumir numa boa. Exatamente aqui, ó, uma colherzinha de shoyu, só para dar um pouquinho de sal ao peixe, que obviamente o peixe está cru. E agora, o que eu tinha dito era exatamente o frescor do gengibre, que eu acho que é realmente incrível. E já aqui agora, acho que é uma coisa bacana de se dizer, é o seguinte, muita gente que demora muito tempo, aqui eu tenho uma cestinha das minhas sobras, isso depois tudo vira adubo, tá? Então aqui embaixo eu costumo jogar todas as coisas, são recicláveis não, que são naturais, pra gente depois jogar ali na nossa horta, porque a gente tem aqui várias hortaliças, a gente consegue tirar as coisas dali até para usar aqui no programa. Bom, o que eu queria dizer era exatamente a respeito do gengibre. O gengibre, tem muita gente que sofre para descascar o gengibre. Não, cara, acho que é coisa muito fácil para você fazer, ó. Uma colher e você raspa ele, ó. Você tem a menor perda possível do gengibre, tá? E você acaba tendo um maior aproveitamento. Isso é bem interessante. Ó, não é difícil, é muito tranquilo de fazer. E eu aqui já tenho, ó, o meu gengibre todo descascado, numa boa. Aqui vem a tigelinha de sobras, beleza. E eu vou só dar uma raladinha, deixa eu pegar aqui. Pouca coisa, bem pouquinho mesmo. Vou até ralar aqui para vocês verem. Sempre na mesma direção, para você acabar eliminando, né, não ter muito fibra lá dentro. É bem pouco, porque o gengibre é bem forte, tá vendo? Eu aconselho até usar mais essa parte aqui, que ela tem muito mais líquido e muito mais sabor. Então, beleza. Eu vou botar um pouquinho mais de gengibre, que eu gosto muito do frescor, porque tem o último ingrediente que a gente vai colocar aqui, que é o que vai realmente acender esse prato. Vamos aqui, você vê aqui que eu tenho um pouquinho de líquido, um pouquinho de gengibre, um pouquinho de óleo de gergelim. É fresco, ele tem muito sabor, ele acaba te dando várias opções são gostos bastante diferentes, é isso que eu estou querendo dizer. Você acaba sentindo todo o frescor do óleo de gergelim, o sabor do óleo de gergelim, o frescor do gengibre. Você acaba tendo realmente uma explosão de sabores na boca, entendeu? E aqui a gente vai usar um pouquinho de salsa para finalizar esse prato. Eu pego pouco, até porque eu estou fazendo uma porção individual aqui. Obviamente você pode fazer numa tigela, usar muito mais, mas a intenção é que você equilibre tudo que você coloque. Por isso que eu usei uma colher de sopa para exatamente ter mais ou menos uma medida base do que eu vou fazer. Então eu junto aqui basicamente tudo. Vou picar o nosso verdinho. Nosso verdinho aí dentro. Ó. Aí eu aqui, ó, é isso que eu quero que vocês entendam. Acabei achando que cortei demais. Ah, cortei demais? Beleza, você não coloca, não precisa colocar, não é porque você cortou que você vai colocar, entendeu? Isso é bem importante. Dou uma misturada aqui. O importante é que ele abrace tudo isso, entendeu? Ele abrace todo o seu prato. E para finalizar, ó, gergelim torrado. Pronto, tudo devidamente adicionado, misturado. Agora eu vou pegar efetivamente aquela cestinha
enquanto eu explico para vocês a cestinha, eu vou aproveitar e botar isso aqui um pouquinho na geladeira, mas é bem pouquinho tempo para a gente continuar esse prato. Bom, então vamos lá, vamos para a nossa cestinha agora. Cestinha muito simples, muito fácil de fazer. Você vai deixar no seu forno, ó, um Rapid 10. Aqui eu estou usando uma massa integral, tá? Você vai pré-aquecer o seu forno a 180 graus. Dependendo do seu forno, de 10 a 15 minutos. Acho que 10 é um tempo legal para você começar a dar uma olhadinha ali e fiscalizar para ver se está tudo bem, se não está queimando, se está passando, porque isso depende muito da potência do seu fogão, obviamente. Então, forno, botou, ó, é simples. Um disco de Rapid 10, eu vou simplesmente botar ele dentro de uma tigelinha de porcelana e eu vou assar de 10 a 15 minutos, mais ou menos. Entendeu? De 10 a 15 minutos eu consigo exatamente ter esse formato. Obviamente, ela aqui tá crua, né? Se eu tirar, ó, ela desmancha. Eu quero que ela fique exatamente assim. Ó, essa aqui é uma que eu já tenho pronta para vocês darem uma olhada. Pronta. Ela sai aqui desse jeito. Eu ponho a minha tigelinha para cá. Pronto, ó, ela tá bonita, simples. Eu agora só tenho que fazer o quê? Eu tenho só que rechear o meu prato. Então eu vou pegar aquele salmão que eu tinha posto na geladeira. Bom, aqui eu já tenho o meu salmão, tá? Não deixei ele muito tempo na geladeira. Agora eu vou rechear a minha cestinha. Então vamos a isso. Essa, obviamente, é uma porção individual, tá? E aí, se você quiser servir numa tigela grandona, para as pessoas irem tirando, também fica legal, não tem problema nenhum quanto a isso. Quando eu coloco na cestinha, eu me preocupo de retirar um pouco do líquido, porque não é um ceviche, né, como eu havia dito, para ela exatamente não molhar a cestinha e a cestinha ficar rija o suficiente para que eu consiga servir esse prato. Então aqui acho que a gente só vai fazer o que? Eu vou botar um enfeitezinho nele, tá? Eu vou botar aqui para vocês verem direitinho. Acho que tá faltando agora uma corzinha, né? Vamos lá para um enfeitezinho bacana. Aqui é a minha cestinha. Então vamos a isso. Eu vou cortar 2 limãozinhos aqui. Só para dar uma enfeitadazinha, né? Vamos botar eles assim para ficar bonito. Tô sentindo falta de um raminho que eu tenho aqui, ó. Vamos a isso. Bom, gente, basicamente é isso, ó. Rápido, fácil, tranquilo de fazer. Você não vai quebrar a cabeça, você não precisa ter a destreza de um sushi man para fazer esse prato. Você precisou basicamente de pouca coisa aqui. Eu botei um pouquinho de gengibre, um pouquinho de óleo de gergelim, um pouquinho de shoyu. Fiz a minha cestinha de Rapid 10, lembrando que é de 10 a 15 minutos mais ou menos. Você não precisa dar essa olhada aí, porque dependendo do teu fogo você vai precisar de menos ou um pouquinho mais de tempo, mas é basicamente isso. Enfeitou, tá pronto, ó. Esse é o nosso poke havaiano. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. E lembrando que aí eu vou deixar o link aqui no canal exatamente para vocês terem a noção um pouquinho mais de medida. Vai ter uma fichinha técnica do prato para vocês entenderem melhor e poderem reproduzir mais facilmente aí na casa de vocês numa boa, tá? E lembrando para se inscrever no canal, deixar o seu like, ative as notificações, até porque de onde veio isso vai vir muito mais, tá? Eu sou Alessandro Costa e esse é o canal Chefe Matador.